Acho que vou cuidar de outros problemas. Queridos, vamos começar a nossa escola dominical. Estamos falando sobre personagens, né, da Bíblia. Isso é muito importante, porque nós vemos membros da igreja ou pessoas da igreja antiga que não conhecem os personagens da Bíblia. E isso é muito triste, porque através dos personagens da Bíblia que nós temos os testemunhos, e através dos testemunhos que nós temos o fortalecimento da nossa fé, né? A gente dizer que a gente é crente, mas não ter o conhecimento da nossa família espiritual, é muito triste, porque a primeira tropeção que você tem, você cai. A primeira tropeção que você tem, você cai, que você não tem uma base, não tem um pertencimento. É muito importante você ter pertencimento. Pastor, o que é pertencimento? É você saber que você pertence a um lugar, pertence a um grupo, né? E tem uma identidade. E quando nós temos a identidade formada, raramente a adversidade, o problema vai nos fazer cair, né? Então, hoje a tia Ana Kelly vai estar ministrando na aula, né? E nós vamos estar passeando um pouco na Bíblia sobre os personagens. Aí você vai ver que o que você passa hoje, grande parte dos personagens passaram. As provações que você passa hoje, eles passaram também. Eles não eram super-homens ou super-mulheres. Eles simplesmente sabiam quem eles eram. Sabiam das suas identidades, sabiam dos seus chamados e sabiam de Deus que eles serviam. Então é muito importante que você preste bastante atenção nestas aulas que estão sendo ministradas. E junto com isso, nós estamos lá ministrando também, lá na tenda Kids, a aula para o novo nascimento, as pessoas que serão batizadas. No dia 29 desse mês, nós estamos batizando um grupo de pessoas lá na Serrinha. E vai ser um dia muito especial. As pessoas serão sendo batizadas e também para suas famílias. Amém? Vamos orar então? Vou pedir o Guilherme para orar. Guilherme é adulto. Você pode orar para a gente, Guilherme? Thaisa. Enquanto o pastor está alinhando ali, que a gente possa estar dando início ao nosso estudo, né? Como o pastor havia dito, a gente está fazendo uma série de estudos baseados nos personagens bíblicos, e eu fiquei com a missão de falar sobre Josué. Josué, ele é um dos personagens bem interessante, né? A gente conhece mais como Josué, né? Que foi o sucessor de Moisés, né? Quando a gente fala sobre Josué, a gente já vai associando sobre Terra Prometida, né? A travessia do povo, né? Josué, ele teve a missão de atravessar o povo pelo Jordão, terminar aquilo que Moisés havia começado. E assim, né, que eu creio assim, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando sobre Josué, assim, o que eu tirei para mim de entendimento sobre esse personagem é que Josué, na verdade, ele foi um discípulo, né? Na verdade, Josué, ele viveu o discipulado sob a direção de Moisés. E se a gente for parar para perceber, né, se a gente for pegar a Bíblia e ler o livro de Josué, a gente vai ter um entendimento de que
durante todo o tempo que Moisés estava conduzindo o povo, de que Moisés estava na liderança, Josué ele estava ali juntamente com Moisés. E nesse período, Josué ele foi moldado, né? Ele foi moldado primeiramente por Deus e depois porque ele realmente aceitou ser liderado por Moisés, né? Eu acredito que Josué foi um homem ensinável. E uma das coisas assim que eu queria compartilhar com vocês é que quando a gente se torna discípulo de outro, a gente costuma ser ensinável, a gente começa como se diz, a pegar referências daquelas pessoas, né? E uma das coisas assim que eu estava lendo e estava pesquisando sobre Josué, que a questão do discipulado é uma questão muito séria, né? Porque quando você tem um discípulo, basicamente a pessoa segue a tua pisada. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, quem está me seguindo, né? Que a gente às vezes costuma achar que não tem tanta importância o que a gente faz ou deixa de fazer. Mas assim, quando eu olhei a vida de Josué, eu pensei assim comigo, né? Um questionamento meu. Será que se Moisés não fosse um exemplo, será que se Moisés não fosse um homem reto, não fosse um homem íntegro, não fosse um homem corajoso, será que quando ele passasse a bola para Josué, né, na hora que ele olhou lá, tem um determinado momento que Josué, né, Moisés chega para ele e tem um entendimento de que ele não vai atravessar, né, de que ele não vai atravessar o povo, e chega até Josué e passa a missão para Josué. Será que aquele povo todo que estava lá junto com Moisés, será que eles teriam a capacidade de seguir Josué se eles não olhassem e vissem que Josué era, tipo, literalmente como Moisés? Tipo, Moisés era fiel, Josué também era. Moisés era íntegro, Josué também era. Moisés era manso, e Josué começou a herdar aquilo de Moisés, sabe? Como se Josué começasse a catar algumas coisas da personalidade de Moisés, ao ponto de que quando Moisés partiu, né, a palavra diz que quando Moisés parte, Josué ele toma a sucessão e ele toma a missão de carregar aquele povo. Mas aí, se a gente for parar para ver, o povo que atravessou o mar com Josué, 70% já não era mais aquele povo que tinha conhecido Moisés, ou que tinha caminhado com os dois, já eram pessoas mais novas. Porque tem um episódio que diz, quando Moisés vai lá e pede para Josué espiar a terra, e Josué e Caleb vai lá espiar a terra, um povo fica meio assim, não é descrente, eles ficam meio desanimados, né? Que eles olham e falam assim, poxa, mas, né? Josué e Caleb chegam lá com um relatório bacana e os outros espias chegam falando, poxa, Moisés, a terra é boa mesmo, né? O lugar é bonito, é próspero, mas tem um povo lá que é 4, 5, 6 vezes maior do que a gente. E quando aquele pessoal faz aquele comentário, né, os espias chegam e falam aquilo para Moisés, Josué e Caleb, eles são os únicos que conseguem ter uma visão, assim, não só uma visão terrena, mas uma visão espiritual do que estava acontecendo ali. E pelo meio do caminho, esses homens acabam, né, eles realmente acabam morrendo e não atravessam a terra. E Josué, ele consegue fazer com que o povo atravesse. E aquele povo que atravessou com Josué era um povo mais novo, né? Eles tinham de 20 anos em diante. Ou seja, os caras que caminhavam lá naquele tempo junto com os dois, 70% daquele povo morreu. Porque, primeiramente, eles não conseguiram crer que eles conseguiriam atravessar. E segundo, porque, sei lá, eu acredito que eles acham que eles não eram capazes de chegar naquela terra, né? Os empecilhos eram muito grandes, mas Josué creu. E uma das coisas que Josué acabou fazendo foi sendo orientado por Moisés. Em momento algum, Josué deixou de crer que era Deus que estava liderando eles, né? Porque Josué era um grande homem de guerra, tudo mais, né? A Bíblia conta aqui o tempo todo, né? Se vocês quiserem, o livro de Josué ele é um livro fácil e rápido de ler. É um livro pequeno. Ele fala mais assim sobre as batalhas, sobre as guerras, sobre como Josué atravessou o povo, né? E as coisas que Josué enfrentou. Né? Conta muito sobre a passagem, né? Que a gente faz muita referência sobre a Terra Prometida e sobre a história do sol que para, né? Em um determinado momento de guerra, lá diz que o sol parou para que, né, os israelitas conseguissem vencer. É uma das coisas bem marcantes que tem dentro do livro.
Eu acho que até no capítulo 7, ou capítulo 10, que fala sobre isso. Mas uma das coisas que assim me chamou muita atenção, falando sobre Josué, foi a coragem que ele teve. Mas foi também a integridade, porque não adianta você ser corajoso e você não ser íntegro, né? Eu acho assim, para você se movimentar tanto no reino físico quanto espiritual, não basta você ser corajoso, não basta você ser esperto, mas você tem que estar com o coração lá firmado mesmo, né? Se Deus vira para você e fala que você tem que ir para a esquerda e tá todo mundo caminhando para a direita, você não tem que desviar o seu caminho para a direita com medo, porque tá todo mundo em direção à direita, não. Se Deus falou que é para você caminhar à esquerda ou ir à frente, você tem que ir. E Moisés ele fez exatamente, né, tudo aquilo que o Senhor falou. E toda vez que Moisés fazia aquilo que o Senhor falava, Josué estava lá do lado dele. É onde eu falo que para mim Josué ele foi mais discípulo do que outra coisa. Né? Ele conseguiu pegar a essência daquilo que Deus tinha para entregar para Moisés. E ele conseguiu assimilar. Ele era uma pessoa que ele era ensinável. Né? Ele não era aquele cara questionador. Né? Se Moisés falasse algo por exército, Josué ia lá e seguia. Para a gente dar uma entrada sobre esse estudo, né, eu pesquisei ontem, aí eu falei assim, poxa vida, vou falar sobre Josué. E o Josué é interessante porque fala muito sobre a Terra Prometida. Mas aí eu estava vendo um vídeo que fala que na Bíblia se fala sobre 3 Josués. Eu até trouxe aqui como curiosidade para a gente. Né? A Bíblia, ela cita para a gente 3 personagens com o nome de Josué. E em determinadas partes da história, né, a Bíblia fala sobre um Josué lá em 1 Samuel, que foi o responsável por guardar a arca. Em 1 Samuel, capítulo 6, verso 14, a Bíblia menciona um Josué. Aí depois, lá em Zacarias, a Bíblia fala de novo sobre outro Josué, que seria um sumo sacerdote, filho de Josadac. E o Josué que nós estamos falando é o Josué que é sucessor de Moisés, que é lá da tribo de Efraim, que na verdade, quando o Senhor chegou para Moisés, e quando Moisés chegou e chamou Josué para, né, liderar o povo, para liberar uma batalha, eu lembro que, né, o nome de Josué foi mudado. Na verdade, o nome de Josué era Oséias. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. É que a minha Bíblia rosa é bem mais fácil de ver, gente, mas eu com essa aqui. E as letras são menores. Aí, em Êxodo 17, verso 8, fala sobre o chamado de... a primeira vez que Moisés teve contato com Josué. Lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Aí, Êxodo 17, do 8 a 16. Né, fala sobre as guerras, né, com os amalequitas. Moisés enfrentou os amalequitas e a primeira vez que Josué aparece no contexto da Bíblia juntamente com Moisés. Aí Êxodo 17 diz assim, Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, que é lá na batalha de Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a pelejar contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera na peleja contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Tipo assim, se eu não me engano, essa passagem, eu acredito que é sobre quando eles estavam pelejando contra Amalequitas, e estavam Moisés, Arão e Ur, eles estavam orando no monte. E Moisés ele precisava de apoio de Arão e Ur. Eu acho que é quando fala que quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia. Aí, nesse contexto, aparece Josué. Aí, lá embaixo, essa minha Bíblia, que é a Bíblia Pentecostal, aí lá embaixo, fala num pedacinho pequenininho, diz assim, Josué, homem escolhido para o sucessor de Moisés como líder de Israel, aparece aqui pela primeira vez na narrativa bíblica. Josué
na narrativa bíblica. Josué significa o Senhor salva, ou Yahvé Salvador. É a forma grega do nome Josué. Aí eles fazem uma referência, né? Quando vem explicando a mudança, porque na verdade o nome de Josué era Oséias, que tem a ver com salvação. Esse é o nome original de Josué. Aí Moisés chama ele de Josué, que é o Senhor Salvador, que tem a ver com Jesus em grego. Né? Aí Josué e Jesus em grego é a mesma palavra, que é salvação. Aí aparece Josué pela primeira vez no livro de Êxodo, quando ele aparece nessa batalha, que é realmente aquela batalha onde eles estavam lutando e Moisés começa a interceder pelo povo, mas se torna algo muito cansativo. Aí é necessário, né, que Arão e Hur dêem um apoio para Moisés, né? Isso é mais assim questão intercessória, né? Entra mais na parte da intercessão. Aí vem continuando falando, né, sobre a história de Josué. Aí em Êxodo ele aparece pela primeira vez na história, e depois, quando a gente quiser saber mais profundamente sobre ele, é só a gente abrir lá no livro de Josué, né, que inicia, né, com a morte de Moisés, né, Josué capítulo 1 vem falando, né, que quando Moisés partiu, Josué foi responsável por conduzir o povo. Aí vem aqueles versículos, né, que a gente conhece, né, seja forte, corajoso, né, e o interessante que o Moisés ele chega até Josué, ele sabendo que tipo, né, quando Moisés ele percebe que ele não vai atravessar o povo, né, porque né, o Senhor chegou para Moisés, né, depois de vários eventos, né, teve o evento da rocha, tudo mais. Aí o Senhor chega para Moisés, né, e mostra, né, ele tem só uma visão panorâmica do que era a terra, mas o Senhor já fala para ele que ele não vai entrar. E ele sabendo que ele não ia entrar, que ele não ia poder entrar na terra prometida, ele já tinha um sucessor, né? Ele já tinha Josué ali que caminhava com ele, que andava junto com ele, que recebia os ensinamentos, né? É interessante porque a palavra diz que Josué estava com Moisés todo o tempo, até quando Moisés ia até a tenda do encontro, né? Se a gente for ler o livro de Êxodo, o livro de Números, aparece diversas vezes, né? Moisés em ação e juntamente Josué como apoio, né? Porque Josué, na verdade, ele acabou sendo assim, eu não sei se é um escudeiro, eu não sei direito a palavra, mas Josué ele acabou sendo assim um assistente pessoal de Moisés. Onde Moisés ia, Josué estava. É mais ou menos assim, quando você tem afinidade com alguém e você quer compartilhar o teu aprendizado com alguém. Essa história assim de discipulado acontece mais ou menos isso, né? Aqui o pastor falava sobre Timóteo, né? Que a gente tinha que ter um Timóteo, tinha que ter uma pessoa que a gente discipulasse ela e ela caminhasse junto com a gente. Só que assim, trazendo aqui para dentro da história, para mim, biblicamente, um dos primeiros discípulos foi Josué, né? Porque ele recebeu tudo aquilo que Moisés havia recebido e de certa forma o Senhor falava com Moisés e Josué ele conseguia compreender o sobrenatural de Deus através da vida de Moisés. Aí isso assim é algo assim pessoal meu, né? Eu olho assim para mim como pessoa e falo assim, meu Deus, será que alguém consegue olhar para mim, tipo assim, será que alguém seria capaz de ser o meu discípulo, de caminhar nos mesmos passos que eu caminho? Será que quando alguém olha para mim, consegue ver o Senhor em mim? Consegue ver as atitudes de Cristo através dos meus atos, da minha fala, do meu jeito de viver, né? E isso, assim, para quando a gente precisa discipular alguém, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim como Josué foi um discípulo bom, que conseguiu enxergar toda a essência de Deus através da vida de Moisés, a gente tem que tomar um cuidado, assim, pessoalmente, uma colocação minha, tá, gente? Que quando alguém está caminhando junto com a gente pode fazer um discípulo bom ou um discípulo mau. Porque toda a essência que está na gente vai passar para a pessoa que está do nosso lado. É mais ou menos assim, quer ver só? Trazendo assim para a coisa mais moderna, é a história dos seguidores. Né? Você pode ter um monte de seguidores no Facebook. Né? Você pode ter um monte de seguidores no Instagram. Mas aí tem aquelas pessoas que fazem coisas ruins que têm os seguidores que são maus. Porque a ideia delas bate com a ideia daquilo que o cara está fazendo. Né? Os pensamentos, o entendimento, tipo, a essência do que aquilo que a pessoa está sendo feita combina com o outro que está seguindo ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque
quando alguém está caminhando junto com a gente, seja por questão de amizade, né? Hoje em dia é mais não por questão de amizade, né? Porque eu acho assim, você discipular alguém é algo que é muito difícil, porque muitas das vezes a gente primeiro precisa ser discipulado para depois discipular. E muitas das vezes, para ser discipulado, a gente tem que aceitar o ouvir. O ouvir e também o obedecer. Josué, ele era um homem muito obediente. E eu creio que essa obediência ele conseguiu ter caminhando com Moisés. Por isso que eu falo que Josué ele era um cara ensinável. Né? Ele não se anulou, né? Ele não foi lá, não jogou a personalidade dele fora, não jogou quem ele era fora para poder virar um imitador de Moisés. Não, ele virou um seguidor. Ele tinha os pensamentos dele, ele tinha as convicções dele, mas mais do que isso, ele tinha certeza de que Moisés era um cara que andava com Deus. Né? E Moisés conseguia passar essa essência para ele. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que o outro está tentando anular a gente. Ah, porque fulano está tentando me matar, está tentando me anular para que eu seja igual a ele. Ou às vezes a gente tenta se anular para poder encaixar em algo que a gente não se encaixa. A palavra diz que quando Josué começou, né, certamente Moisés chamou Josué para caminhar com ele, porque Josué ele já tinha uma idade. Josué já tinha 40 anos, Josué já tinha vindo do Egito juntamente com Moisés, juntamente com aquele povo, e Josué ele tinha uma estratégia de guerra. Ou tipo, Moisés não, eu vou lá chamar ele porque ele é legal. Não. Josué tinha uma bagagem. Ele tinha algo que poderia compartilhar com Moisés. Tipo, Moisés usou o que ele tinha, mas ele também recebeu todo o conhecimento que Moisés podia passar para ele através do Senhor. Né? Porque a palavra diz, ontem quando eu estava vendo um vídeo sobre Josué, o título do vídeo dizia que Josué foi um dos maiores guerreiros que teve naquele período. E a pessoa explicando disse que depois de Josué, né, um dos caras que teve tanto entendimento de guerra foi Davi. Tipo, Josué ele tinha tanto entendimento de guerra que depois dele só Davi conseguiu superar ele em questão de guerra, em questão de batalha. Então, quer dizer, Josué ele não era um cara qualquer. Ele podia ter escolhido não caminhar com Moisés, mas ele escolheu. Né? Isso também são escolhas, né? Quando Moisés chegou, chamou, colocou ele à frente lá do grupo, falou: você vai liderar aqui nessa batalha. Foi o primeiro contato deles. Josué podia ter ido lá, liderado, virado as costas e ido embora, ter feito o papel dele. Mas Josué optou por caminhar. E quando a gente opta por caminhar, a gente também opta por querer aprender. Não só passar o que a gente sabe, mas também receber o ensinamento do outro. E muitas das vezes tem pessoas que têm essa dificuldade. Ela quer mostrar o que ela sabe, mas ela não quer receber o ensino. Então, por isso que eu gostei muito de... Quando falou que eu ia falar sobre Josué, eu falei, caraca, Josué, ele é um personagem impressionante. Aí a gente voltando aqui, vai falando, né, que Josué, ele vai, né, quando ele chega lá com os espias na terra de Canaã, que foi o episódio sobre os espias, lá no livro de Números, capítulo 13, fala sobre os espias. Josué e Caleb, eles foram os únicos que conseguiram olhar, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, o que Deus tinha preparado para eles. E aí, uma coisa que eu achei interessante também, que depois que Moisés partiu e Josué começou a liderar o povo, Josué precisou enviar espias para Jericó. Só que a palavra fala que quando Josué levou os espias até a terra de Jericó, Josué ele agiu de forma diferente. Ou seja, o que ele viu Moisés fazendo, ele não fez. Ele tomou como exemplo. Quando nós fomos lá espiar Canaã, os outros líderes da tribo que foram com a gente, porque aqueles homens que foram espiar Canaã eram homens importantes, eram chefes de tribo, né, das 12 tribos de Israel. E Josué foi representando a tribo dele, Efraim. E o Senhor diz que quando Josué chegou para olhar a terra de Jericó, enviou os espias para ir lá olhar sobre Jericó, ele não permitiu que os homens saíssem espalhando, porque ele tomou aquilo como lição. Poxa, quando a gente foi lá ver Canaã, os que estavam com medo, né, os que não creram que o Senhor era conosco, acabou espalhando, né, a história, né, acabou mostrando, né, o temor deles, né, a falta de temor. Na verdade, eu enxergo isso como uma falta de temor, porque eu acho que quando você não confia no que Deus tem para a tua vida, você não tem temor, você tem tremor.
Tremor é uma coisa, é você ter medo. Temor é você ter confiança, é você ter respeito, é você crer. São palavras que parecem que são iguais, mas são diferentes. E o que Josué fez, ele enviou os homens até Canaã. Quando os homens foram para Canaã, o que Josué fez? Josué pegou, virou e falou para os homens: vocês vão lá, espiam e falem para mim. É aonde entra a personagem Raabe, que acabou, né, ajudando lá todo naquele contexto lá, né? O pessoal, né, eu acho assim, as pessoas enfatizam muito, né? Ah, porque aí foram lá e foi ajudada pela prostituta Raabe, mas ela está lá na genealogia de Jesus. O nome dela ficou marcado para a história. O nome dela ficou marcado para a história não porque ela era uma prostituta, ela estava lá dentro das muralhas. O nome dela ficou marcado para a história porque ela nem sequer ouviu direito, mas ela já creu que tinha um Deus que podia mudar a história dela. Aí o Senhor permitiu que ela entrasse dentro da genealogia de Jesus. Aí Josué chega, vai lá ver as terras de Jericó, e os espias, o que eles fazem? Olham e contam somente para ele. Porque, de repente, se ele falasse para o povo, ia acontecer o mesmo episódio que aconteceu em Canaã, onde 70% do povo que ficou com medo, porque os caras chegaram lá falando que os homens eram imensos, pareciam gafanhotos. Aquilo, tipo, abalou o psicológico daquelas pessoas que estavam lá. Josué fez diferente. Não, vocês vão lá, vocês espiam e contam para mim. Eles foram, espiaram e contaram para Josué. Josué foi, fez uma estratégia de guerra, montou toda aquela estratégia que a gente sabe. Quer ver? Está lá no. Quando ele fala sobre as muralhas de Jericó, está lá no capítulo 10. Vamos, eu acho que é no capítulo 10, que eu já me embolei todinho com o meu resumo. Josué, capítulo 10. Jericó é destruída e Raabe é salva. No capítulo 4 do livro de Josué, ele fala sobre aí do capítulo 6 em diante ele começa a falar sobre as muralhas de Jericó, aonde ele teve, né, aquela estratégia e levou os espias para que eles pudessem olhar e ver como era, né, o ambiente, para que ele pudesse formar o exército dele de acordo com, né, de acordo com a necessidade. Aí entra a personagem Raabe, né, que é uma personagem que, né, as pessoas falam muito sobre a prostituta Raabe, fala sobre a história dela, como ela conseguiu, né, ajudar o Josué e seus homens a entrar em Jericó, e como o nome dela acabou indo parar na genealogia de Jesus. Né? Eu acredito que isso foi tudo uma questão de fé. Ela crê em um Deus que ela nem sequer tinha ouvido direito, mas ela conseguiu crer. Aí aqui no meu resumo, ele vem falando, né, que Josué apareceu pela primeira vez, né, sobre a batalha de Refidim, fala sobre a história dos espias de Canaã, e Josué, ele foi literalmente um homem temente ao Senhor, e ele foi um dos personagens assim que, né, ao mesmo tempo que ele era um general de guerra, ele era um homem que ele tinha que ter o cuidado de conduzir aquele povo, né, ele tinha que proteger o povo, coordenar o exército e garantir com que a promessa que o Senhor tinha colocado na mão dele, de ser um libertador, chegasse. Então, Josué, ele vem vindo, né, durante todo o percurso dele, né, eu acredito que tudo isso que ele passou, tudo isso que ele atravessou, foi tudo por uma questão de que ele começou a receber, né, receber ensinamento, receber orientação. Né, eu creio que se no começo da caminhada dele, ele não tivesse colado em Moisés, não tivesse indo lá com Moisés na tenda do encontro, né, a palavra diz que toda vez que Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava lá para lá de fora. Né, o tipo, o Senhor falava com Moisés, e Josué estava lá ouvindo, né? Moisés recebia, Josué recebia também.
E Josué ele não deixou perder no meio do caminho aquilo que ele recebeu, né? Ao ponto de se tornar o que hoje ele é, um personagem tão importante que ele teve um livro só dele, né? E se a gente for olhar aqui nesses livros de Êxodo, Número, tem muitas citações sobre Josué. Eu até marquei algumas aqui, né? Êxodo 17, do 8 ao 16. Deuteronômio 32 também fala, né? Quando Moisés chegou até ele, sobre a sucessão que Moisés foi e impôs a mão sobre ele, foi algo assim que é algo que a gente acha bobo, mas é algo muito importante. A autoridade, a imposição de mão, né? A gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Tá dentro do contexto, mas não tá. Quem tem colocado a mão em você? Quem tem impondo as mãos, né? Tá impondo as mãos sobre você, sobre a tua vida, né? E Moisés, ele era um homem que era completamente ligado ao Senhor, conectado com o Senhor, ao ponto de que o Senhor deu permissão para que ele impusesse as mãos sobre Josué e passasse para ele, né? Aquele ensinamento, né? Aquela direção. E Moisés fala para Josué: você seja forte, você seja corajoso, você não detenha do caminho, né? Você siga em frente. E depois o próprio Senhor vira para Moisés, para Josué e fala para ele: seja forte, seja corajoso, né? E sobre as imposições de mão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes, né, as pessoas vêm e impõem a mão sobre nós e, né, é necessário que a pessoa tenha uma referência, né, que a pessoa tenha uma vida com Deus, né? Como se diz a palavra, uma vida no altar, para que você consiga transferir aquilo que o Senhor colocou na tua vida para a pessoa que está do teu lado, né? Quando você tem alguém que vai ser o seu sucessor, seja dentro de um trabalho dentro da casa de Deus, ou seja dentro de um ministério, é importante que aquela pessoa ela tenha uma referência para te passar, porque quando ela impor a mão sobre você, ela vai lançar todo o compromisso, toda a responsabilidade que era dela sobre a tua vida. E assim, foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Ele recebeu as imposições de mão de Moisés, e Moisés passou para ele, né? Tudo que Moisés tinha, tudo que ele recebeu no monte, tudo que ele recebeu diante do Senhor, ele conseguiu passar aquilo para Moisés. Mas o que ele colocou mais sobre Josué foi obediência e respeito. Se você tem obediência, se você tem respeito, se você crê nas promessas de Deus sobre a tua vida, você pode ter certeza que aonde você entrar, você vai ser bem sucedido. Aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as tuas mãos, aquilo que o Senhor der nas tuas mãos para você fazer, para você liderar, você pode ter certeza que se você, em momento algum, duvidar no teu coração, e em momento algum você deixar o teu coração ser rebelde diante de Deus, você consegue ser próspero. Porque foi isso que aconteceu com Josué. Josué ele foi um homem próspero. Não próspero porque ele tinha condição boa, condição financeira. Josué ele era um homem de guerra. Ele era um homem que ele liderava exércitos, mas ele era um homem que ele tinha um coração inclinado para Deus. O coração dele era inclinado, era obediente. Ele não questionava. Quando Deus falava para ele ir em determinado lugar, fazer determinada coisa, ele fazia. Né? Josué ele fez um feito tão grande, que a própria palavra diz que nunca mais se repetiu. Né? O sol parou. O sol parou e foi como se fosse um dia interminável. Né? Assim, se você for colocar vídeo no YouTube ou for pesquisar, os cientistas vão dar um monte de explicação para o sol ter parado. Ah, porque o sol não parou, não, porque foi educação, foi isso, foi aquilo. Eu creio que isso é poder de Deus. Eu creio que isso foi o poder de Deus que foi manifestado através da vida de Josué, aonde o sol para e o exército consegue eliminar os seus inimigos ali naquele período ali, porque Josué já estava passando por um momento cansativo, onde a batalha ia e voltava, ia e voltava. Em determinado momento, Josué chegou ao Senhor e orou, e o sol para, e Josué vai lá com o seu exército e elimina os inimigos. E assim, é poder de Deus puro, cara. Eu acredito assim que o poder de Deus na nossa vida, ele é exercido a partir do momento que nós permitimos que esse poder venha sobre nós e que esse poder seja exercido através de nós. Né? Não há exemplo maior do que o poder de Deus sendo exercido através da vida de Josué. Ele fez isso tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Porque imagina, um homem conseguir liderar
né? Eu acredito que seria, no caso, uma cidade inteira, né? Porque eu creio que quando Moisés partiu, havia muitas pessoas que ouviam o que Moisés falava, mas espera aí, será que em nenhum momento Josué pensou, e se eu chegar lá e falar, eles não me ouviram? E se eu chegar lá e falar, eles não acreditaram? E se eu chegar lá e falar e eles não me derem atenção, né? Embora a história vem contando que pelo meio do caminho o povo se rebelou, foi preciso Josué chegar para eles, né, e conversar com eles e trazer de volta na memória deles tudo que eles haviam passado, né? Porque quando a gente vê aqui no final do livro, no final da história de Josué, Josué ele tem uma necessidade de chamar de novo o povo, porque o povo que atravessou com ele já não era mais. Já era um povo que atravessou e a geração foi vindo, foi aumentando, foi vindo, foi aumentando, e pelo meio do caminho aquele povo se perdeu. Então, o que eles sabiam de Josué era o que o pai e a mãe deles contavam. Assim como aquele povo, o que sabiam de Moisés era o que o pai e a mãe deles também contavam. E quando chegou no final da história, Josué chegou para o povo e falou: olha, vocês precisam caminhar. Muito interessante e muito importante, que a gente ouviu ontem, né, dos lábios do Marcos Salles, né, que é o cantor famoso lá, foi na catedral. Ele falou algo muito importante, que o jovem de hoje não precisa de entretenimento, mas de palavra. Porque a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, e a fé vem pelo ouvir da palavra. A gente quer fazer, assim, muito entretenimento, quer enfeitar pavão para o jovem, para chamar a atenção do jovem, fazer entretenimento, não. De geração em geração, o povo de Israel, né, as gerações futuras que vinham uma depois da outra, elas sabiam dos feitos de Deus através do diálogo do pai, né, do tio, da tia, que ficava ali em roda, no meio da família, falando da palavra do Senhor. Não tinha enfeitação de pavão, não tinha dinâmica, né? É a palavra que vai levar, né, essa geração a ter um contato com Deus. Achei muito interessante isso aí que tá no nosso coração. A gente faz alguma coisa, né, para entreter o jovem, mas é o que vai, né, manter o jovem firme, né, essa geração firme na palavra do Senhor é a própria palavra de Deus sendo pregada, né, a palavra cristocêntrica, né? Não tem enfeitação de pavão nem entretenimento, pra, no caso do jovem, né, tô falando, para chamar o jovem para Jesus. O negócio é a palavra mesmo. E assim, puxando até o gancho do teu comentário, se a gente for parar para ver hoje a gente como igreja, assim, eu peço até perdão, começando primeiramente por mim, a gente como igreja, a gente tem muita dificuldade de ser liderado. Mas por que a gente tem dificuldade de ser liderado? É um comentário meu, um pensamento meu que eu estou expondo para o grupo. A gente tem muita dificuldade de ser liderado, primeiramente porque o que a gente olha dentro da palavra confronta o que está dentro da gente. Já começa aí. A dificuldade da gente ser liderado, da gente estar debaixo de uma liderança, estar debaixo de uma obediência. E em segundo lugar, porque na maioria das vezes a gente olha a pessoa que está liderando a gente começa a pontuar. Tipo, né, assim, a grosso modo falando, né, no grosso modo mesmo, é aquela mãe que fala pro filho parar de gritar, mas gritando. Ah, tipo, como que ela quer que eu pare de gritar se ela está gritando comigo? É mais ou menos assim. E hoje, em questão de liderança, porque o que me chamou mais atenção na vida de Josué foi a liderança que ele recebeu e a liderança que ele passou para frente. Porque a palavra diz que mesmo depois que Josué faleceu, que Josué chegou, chamou o povo para o concerto, ainda ficaram um bom tempo. O nome de Josué sendo falado, mas sendo falado de uma maneira positiva, de uma maneira boa. E muitas das vezes, a gente como líder, ou a gente como liderado, né, mais como líder, o nosso liderado olha para a gente e fala: como que eu vou seguir a passada dele se é para andar em linha reta e ele está andando em zigue-zague? Como que eu vou caminhar com ele se ele chega aqui e fala A e faz B? Como? Como? É essa a dificuldade que a gente tem hoje. Tanto para ser líder, quanto para ser liderado. Eu acredito mais que para ser liderado, porque a visão que o líder tem é uma, e a visão que o liderado tem é outra. Mas muitas das vezes a visão do liderado não é a mesma visão do líder. Mas aí vem
aquela questão do falar, do comunicar. Muitas das vezes a visão está torta porque o liderado não chegou para o líder e pontuou algo que ele acha que necessita ser pontuado. E muitas das vezes o líder ele também não está preparado para ouvir o que o liderado está falando. Porque eu acredito aqui que durante todo o momento que Josué caminhou com Moisés, Josué não caminhou o tempo todo quieto. Ele não caminhou o tempo todo calado. Josué ele também teve os momentos, né, assim, falando no meu entendimento como pessoa. Josué também teve os momentos em que ele chegava para Moisés e colocava algo. E Moisés, né, como um homem manso, como um homem que já estava caminhando com Deus, já estava recebendo os ensinamentos de Deus há bom tempo, eu creio que ele chegava para Josué e tirava as dúvidas dele. Agora, trazendo isso para a gente hoje. Será que a gente hoje consegue chegar para o nosso líder e pedir para tirar uma dúvida, sem ter medo de levar uma pancada, de levar uma bronca, ou do nosso líder virar e falar, você tem que ficar quieto e obedecer porque eu sou líder? Né? Que há lugares que acontece isso. Há lugares que o líder chega, né, impõe a sua liderança e vira as costas e acabou. Tipo, eu sou o líder, né, vai ser assim, vai estar todo mundo com a determinada cor e acabou o assunto. Então, assim, o ser liderado hoje, eu acredito que é muito difícil. Você caminhar com a sua liderança e você receber uma liderança da onde você tem o seu questionamento e você tem aquela liberdade ou tem aquele entendimento de você chegar para o seu líder e falar e expor, né? Mas o que eu estou tentando falar, o que eu estou tentando expor para a igreja? Que para a gente receber o exemplo, a gente tem que ser. Não adianta eu querer dar um exemplo de algo que eu não sou. Né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que aconteceu na vida de Josué foi exatamente isso. Josué só tomou Moisés como exemplo, porque Moisés era um exemplo a se seguir. Onde eu falei lá no começo, a gente tem que tomar cuidado. Para a gente não ser um líder que a gente desvia o nosso liderado. Ou não ser um líder que anda tortamente e o nosso liderado vai caminhando tortamente com a gente, porque primeiro acha que a gente está certo. Primeiro acha que a gente tem razão. Ou então porque também não tem importância. Ah, não tem importância. Ele está fazendo, eu vou seguir. Então a gente tem que estar cuidando disso, a gente tem que estar observando isso. A gente tem que estar sempre atrelado à palavra de Deus. O que Deus diz para mim, o que Deus diz para você é o que conta. Tem muito mais valor que Deus fala para mim e para você do que um que líder chega e fala para mim e para você. Eu acho que era isso que eu queria deixar assim no primeiro momento. São 10h20. A gente vai ter agora o momento do café. A gente possa, né, estar tomando o nosso lanche. E o Senhor Jesus permita, né, que nunca venha faltar o alimento na nossa mesa, que a gente possa estar orando, né? Meu Senhor Deus, meu Deus amado, Deus querido, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, não só o nosso momento de aprendizado, mas também o nosso momento de lanche, nosso momento de confraternização. Abençoa a mão de cada um, Pai, que tem se disposto a preparar esse alimento, domingo após domingo, cada um que tem se levantado com alegria no coração para preparar esse pão, esse café, Pai amado, Pai altíssimo, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, chegar nessa mesa e ter a consciência de que o Senhor é o Deus que tem nos dado tudo que nós precisamos por momento, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos pelo nosso café, pelo esse momento de comunhão que teremos aqui. Amém.